Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rodrigo Pedran, eu estou aqui no vídeo novamente com uma live e eu estou aqui. Hoje eu fui convidado pela minha querida aluna e brilhante aluna Michele Gomes Araújo para falar um pouquinho sobre o pregão eletrônico. É uma grande alegria e uma satisfação enorme tê-la como uma aluna brilhante que ela é, e ela está desenvolvendo muito esse cenário aí do pregão eletrônico. Então eu fico muito feliz. Eu lecionei para ela direito administrativo, se eu não estiver enganado, 1 e 2, e agora ela está aí militando nas bandas de direito administrativo. Então é muito gratificante. E aí, Gustavo, tudo bem? Como é que estão as coisas? Meu pai aí presente. Obrigado pela audiência. Eu estou esperando só a Michelle entrar. Assim que ela entrar, eu vou convidar ela aqui para a gente começar o nosso bate-papo. E aí, Gustavo, beleza? E aí, ela tá entrando aí, ó, jurídico certo. Vamos lá, exatamente. Alunos da Faculdade Sabará. Vamos lá, já fiz o convite aqui para a Michelle. Olá, Oi, Michelle. oi, tem algum efeito esse negócio aqui, gente? Tudo bem? Como é Nosso que você está? Deus. Tô bem, você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, Michelle. Obrigado, professor. Olha, tem Eu algumas estou pessoas aqui aqui lembrando. já. Gustavo? O Gustavo está aí. Gustavo, tá dando pra me Professor escutar? Samuel Neri, querido professor também, delegado de Polícia Civil, uma pessoa muito Olha, querida. sejam Michele, bem-vindos. você foi minha aluna no quinto e no Que- sexto? Só no quinto, né? No quinto. Só no Foi quinto. no Então você tem quinto. licitação comigo, né? Oi? Você teve licitação comigo, não teve? Tive, mas eu já trabalhava na área. Maravilha, que coisa Foi. boa, que coisa Foi. boa. Foi muito boa essa disciplina, viu? Pena que na faculdade a gente vê muito pouco a matéria de direito administrativo. Eu acho que deveria ter mais períodos com essa matéria, até porque assim, é uma matéria extensa. Se for olhar, tem muita coisa para estudar e na faculdade a gente vê muito pouco. Exatamente. Sim, E é curto, né? O semestre é muito curto, então assim, licitação é mais para o final, então a gente tem que ver licitação e contratos. Então, assim, sim, realmente, dá para falar o ano inteiro só de licitação. Não, não, mas 6 meses é para falar de licitação, né? dá. Se for olhar, mas mesmo assim, o direito administrativo em si, eu acho que ele é teve muito pouco tempo na faculdade, porque hoje engloba muita coisa, engloba princípios, novas regras, novas leis. Se for olhar 6 meses é pouco para estudar isso tudo. Sim, Na... Hoje com a licitação, igual eu trabalho hoje com a licitação, na faculdade mesmo eu não vi nada, praticamente, do que eu faço hoje, do que eu trabalho hoje. Porque na faculdade você não aprende como impugna edital, como faz um recurso, sim. sobre as regras em geral, decretos, a lei em si, que é a lei do pregão presencial, o decreto, que é o pregão eletrônico. Eu falo com os alunos o seguinte: na faculdade, infelizmente, a gente não consegue aprofundar tal como a gente deveria. Então, assim, a nossa obrigação é realmente conversar um pouco, né, dar uma visão geral, mostrar as partes mais importantes, mas a gente sempre conta com a participação dos alunos para o estudo complementar. Então, a gente sempre cita doutrinas, na esperança de que vocês vão realmente estudar, porque no dia a dia, como eu digo, né, no dia a dia não dá para errar. Então, a gente pode Verdade. conversar nos bancos, a gente pode errar nos bancos acadêmicos, né? Mas aqui, no dia a dia, não dá. Então, Não, tem que estudar e estudar SCA não muito. tem como, né? Sim, hoje, Exatamente. o que acontece? Eu abri uma empresa para mim, em que eu trabalho.
Que coisa tanto boa. para uma empresa, Enfim, sim. Trabalho com parabéns. assessoria, né? Sim, Aí eu trabalho para uma empresa aqui de Sabará, que é a Cid Sistemas, uma empresa muito boa, que fornece serviços de sistemas, tanto para a PAI, o Gustavo, esse Gustavo que entrou agora aí do curso de administração, ele é uma das pessoas que trabalham junto comigo hoje no Cidim, presto serviço para bem. eles com licitações e contratos. Aí eu peguei contratos com a empresa do Pará, com a empresa da Bahia, uma empresa de Tocantins, estou pegando uma agora do Rio de Janeiro. E a gente vai crescendo. Eu comecei aqui, mas aí acaba que no mercado, por mais que tenha pessoas que trabalham nessa área, acaba que as pessoas, por mais que tenha, assim, não tem tanta qualificação. Porque Sim, licitação não é uma coisa fácil, não é coisa simples, né? Hoje a gente tem que estudar. Igual saiu um novo decreto, o 10.024 no ano passado, eu recebi um recurso ontem, em que eu tenho que apresentar as contras-razões, em que a empresa, ela colocou a legislação do decreto do pregão eletrônico com uma lei 10.520 do pregão presencial. Ela falou que o recurso dela se baseava em cima da lei do pregão presencial. Dá para ver que assim a pessoa não estudou, ela não se orientou, não pegou as atualidades, e queira ou não, todo dia tem uma coisa nova, tem um entendimento novo. Se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. sim, E não tem como. exatamente. Michele, vamos lá, vamos abrir então. A gente já conversou um pouquinho, já são 8h10. Então, primeiro, o tema da live é pregão eletrônico. Eu vou te apresentar brevemente Sim. Michele Gomes Araújo, proprietária da Jurídico Certo, atua na área de licitações e contratos, prestando consultoria, realiza consultoria empresarial. Docente no segmento de cursos, ministra um curso de formação em classe de pregoeiros. Curso de pregão eletrônico, de acordo com o decreto 10.024/2019. E cursos voltados ao manuseio da plataforma Licitações E. Está me lembrando o É. PJE, né? Que é uma É o beleza o PJE. Licitações, é o A Licitações gente, E, é o site do Banco do Brasil. isso, os Site muito advogados bom, por sinal. arrepiam aí. Os advogados arrepiam com esse PJE nosso, e principalmente no Nossa, prazo no fim. No escritório mesmo, a gente não deixa nada para o final, exatamente por causa de PJE e oscilação de PJE. Então não vamos tem lá. como, né? Brevemente, essa Michele, querida aluna, muito competente. E brevemente, eu sou o Rodrigo Pedrão, também tem algumas pessoas que não me conhecem, que eu também não os conheço. Brevemente, eu sou advogado, mestre e professor. Tenho especializações aí em processo tributário e trabalho. E agora eu estou nessa nova empreitada, eu sou pré-candidato a vereador pelo Partido Novo. Muito Então, bom, professor. a gente fica aí, neste momento, a gente tem a incumbência de mostrar as nossas ideias, exatamente para que as pessoas nos conheçam. Depois, aí, a partir do momento, por enquanto, estou na pré-campanha, né? Mais para frente, quando puder fazer campanha, aí realmente eu vou apresentar as propostas e aos poucos a gente vai mudando esse cenário da política aí, né? Porque a gente precisa de renovar tudo no Brasil, tudo, né? Verdade, É isso aí, mas vamos lá. verdade. Vamos entrar no tema. Eu vou contextualizar um pouquinho, Michele. Depois eu vou passar a palavra para você, mesmo porque você tem uma expertise aí, principalmente nesse portal Tudo bem. eletrônico, Eleições é. Então, eu vou só contextualizar e passo a palavra para você. Então vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho sobre Sim, onde tudo começa, né? A gente tem que começar do começo. Então, a gente começa sempre da Constituição Federal, né? sim, Artigo verdade. 37. Exatamente, artigo 37, caput. Ali constam os princípios da administração pública, princípios expressos, né? Que é o famoso LIMP, né? Que todo mundo conhece como LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Impessoalidade. LIMP. E isso. E lá no inciso 21 retrata alguns casos aí sobre a possibilidade de compras e alienações através de todo um processo licitatório, um procedimento, na verdade, né? Então, toda vez que a administração pública for tratar com particular, seja compra, seja venda de bens, serviços, tem que sempre ser precedida de o quê? Licitação, né? E aonde está isso? Lei 8666 de 93, que regula o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, né, institui as normas para a licitação.
E como tudo no direito administrativo, você está enxergando bem, Michele? Porque de vez em quando parece que dá uma oscilação aqui da minha internet. Está me ouvindo bem, não está ou não? Ok, qualquer Tudo coisa você me bem. fala por aqui. Tá. Então vamos lá. Tá. O artigo 3º da Lei 8666 retrata um pouco sobre os princípios da licitação, né? Moralidade, pessoalidade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, e o artigo 22, as modalidades, né, de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. E tem também o pregão. O pregão seria realmente uma modalidade, mas não da Lei 8666. Né? Há uma previsão expressa da Lei 10.520. Mas olha que interessante, antes da Lei 10.520, o pregão ele foi instituído no ordenamento normativo nosso pela Lei 9.472 de 97. Lei 9.472 de 97, que instituiu a Anatel. E lá ele dispõe sobre o serviço de telecomunicações e criação de funcionamento do órgão regulador, né? E traz o quê? A possibilidade de se fazer o pregão e também a consulta, né? Então, veja bem que então, primeiro o pregão ele se adequou, né? O início dele se deu pela Lei 9472, posteriormente foi regulada pela medida provisória 2026 de 2000 e depois a Lei 10.520 de 2002. E essa lei sim ampliando para toda a administração pública, né? E o que seria o pregão? Né? Seria para aquisição de bens e serviços comuns. Né? O que é comuns? Comuns. O que é comum? Comum é aquele que está, aquele conceito amplo, né, de mercado, que não exige o quê? Um conhecimento específico para se adquirir. Por isso, exatamente. Por isso ele é sempre o quê? O menor preço. O tipo dele é sempre menor preço. Por isso, porque ele é o quê? Comum. E agora, Michele, a gente vai entrar aí no decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Então, repetindo, decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação na modalidade pregão, né, para a contratação de bens e serviços comuns, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica no âmbito da administração. Então, vamos lá, Michele, já falei demais, tem 15 minutos, está todo mundo me ouvindo aqui. Estamos todos para te ouvir um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre pregão eletrônico, Michele. Com você. Vamos, sim. Bom, como você mesmo disse, o pregão presencial, ela era a forma mais usual, né, da realização do pregão. Teve, sim, um decreto que regulamentava o pregão eletrônico. Só que agora, em 2019, esse decreto ele foi reformulado, né? Foi o decreto antigo, ele foi revogado e veio o decreto 10.024 de 2019, que regulamenta o pregão eletrônico. Você disse que o pregão ele era por menor preço. Agora, com o decreto 10.024, que é o pregão eletrônico, também sobre o maior desconto. Então, hoje as empresas, os órgãos, eles podem fazer o pregão eletrônico pelo menor preço, as empresas vão lá dar o lance, e podem também fazer pelo maior desconto, que é o quê? Porcentagem, é o percentual. Às vezes a empresa quer dar um percentual, por exemplo, de 5% de desconto na mercadoria. Hoje trouxe essa possibilidade também. O pregão eletrônico hoje é uma forma assim, mais usual no mercado, está sendo implementado em todos os órgãos, principalmente depois da súmula da Instrução Normativa 206/2019, que trouxe aí o prazo, né, a forma e o prazo em que os órgãos e instituições têm que utilizar o pregão eletrônico. Vai de acordo com o tamanho do município. E assim, hoje, para uma empresa participar do pregão eletrônico é muito melhor do que participar do pregão presencial. Por quê? Pelo custo. Se a empresa participa do pregão eletrônico, vamos dizer que ela paga uma plataforma, ou então vai pelo Comprasnet mesmo, que é da compras governamental, né, que é pelo governo. Mas se ela paga uma plataforma, por exemplo, Licitações Z, que é um pagamento anual, mesmo assim ela vai ter uma renda muito mais alta.
o que pode interferir até mesmo na sua proposta. Às vezes ela pode oferecer uma proposta mais vantajosa de administração pública, porque ela não vai ter gasto com deslocação, com alimentação, às vezes hospedagem em outro local. Por exemplo, nós somos de Minas, participação lá em São Paulo. Olha o deslocamento que tem de Minas para São Paulo, o gasto que eu tenho com isso. Hoje no pregão eletrônico é tudo muito mais simples. A empresa participa de onde ela estiver, com a internet boa, claro, porque é essencial que a empresa tenha uma internet boa e o órgão também. Hoje a maior dificuldade desses locais do interior, por exemplo, Bahia, interior da Bahia, alguns lugares do interior de Minas, são a questão da internet. Porque às vezes a conexão não é muito boa. Nós que somos aqui de Minas Gerais, que é um lugar melhorzinho, assim, que tem mais acessível, mais acessibilidade, a internet é ainda melhor, mas tem locais que não é. Essa está sendo a maior dificuldade hoje do pessoal com isso, com a questão da conexão. E a questão também eu mandei para você até mesmo uma questão de dúvidas, mas se eu for colocar todas as dúvidas aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas tem algumas, por exemplo, com esse novo decreto do pregão eletrônico, como eu falei, ele instituiu o modo de julgamento, que ele pode ser por menor preço ou por maior desconto. Foi os dois modos, que é o valor, que é em cima do valor, né? O desconto em cima do valor e o menor preço. A empresa que ofertar o menor preço, a melhor proposta, ela ali vai fechar o contrato com aquela empresa. Hoje também temos o tipo de disputa, que é o quê? O disputa de modo aberto e modo aberto e fechado, que é o pregão eletrônico. São dois modos também que assim, veio revolucionando, as empresas ainda estão tendo dificuldade com isso, esse modo de disputa. Porque no modo de disputa aberto, a empresa ela fica ali 10 minutos participando do pregão e depois tem aquela de 2 minutos, que vai 2 minutos, e a cada 2 minutos se a empresa não envia um lance, aquele pregão ele fecha. E tem o modo aberto e fechado, que já tem um tempo determinado, um certo tempo determinado. Hoje as empresas estão tendo muita dúvida quanto a isso. Não é fácil de aprender, porque assim, tem que parar, tem que estudar, tem que ler o decreto e entender mesmo, pegar uma doutrina, procurar um professor. Falando isso, estou dando aula, hein, gente? Procurar um professor para orientar nisso aí. O decreto hoje também tem a questão do valor. Na licitação presencial, quando era só o presencial antes do decreto, toda vez que o edital ele vinha sem valor expresso, sem o seu valor ali, aquele valor global, eu sempre arrumava um jeito de impugnar o edital. Colocava 1000 princípios, falando que estava ferindo os princípios, até eu conseguir o valor. Hoje, o novo decreto ele trouxe a possibilidade do caráter sigiloso. Ou seja, as licitações que foram por menor preço, não por maior desconto, porque o maior desconto requer um valor global ali, um valor médio em que eu vou espelhar. Agora, se não tem esse valor, e que é por menor preço, né? Por menor preço, eu como licitante, eu não posso exigir do órgão. Porque hoje o decreto ele mesmo trouxe expresso que não é exigível esse valor. A menos que seja para órgãos de controle interno e externo. Que aí o órgão, a prefeitura, ele tem que oferecer esse valor aí, né? Para os órgãos de controle. Fora isso, para as empresas, se ele quiser ocultar o valor, até mesmo para garantir uma boa proposta, ele pode fazer isso. Michele, deixa eu dar um pouco atrás. Quando você disse que seria muito interessante, que esse processo todo eletrônico é uma nova modalidade, que isso está ocorrendo, que está evoluindo. E ao licitante cabe aí toda a responsabilização por uma boa internet, pelos atos ali proferidos. Deixa eu fazer uma colocação sobre isso. Como é que essa pandemia, porque é óbvio, né? A pandemia ela está trazendo reflexos que vão perdurar aí, eu já ouvi falar, pelos próximos 100 anos, aí, a depender da modalidade aí de alguns vetores. Ok. Mas o que ocorreu? A gente tem que olhar, a gente olha de maneira ampla. Então, fazendo uma análise ampla sobre essa pandemia, eu percebo que no direito
as relações elas ficaram muito mais virtuais e se adequaram a essa virtualidade à nossa realidade. Porque, assim, antigamente, o que ocorria? Antigamente, não, Sim. antes da pandemia, a gente tinha uma sustentação oral. Foi o que eu te falei hoje. Falei, ó, hoje eu tenho uma sustentação oral. Sim, a Que horas vai sustentação. acabar? Era Antigamente, presencial. é, antes, é, antes da pandemia, eu muitas vezes fui ao tribunal e ficava ali 3, 4 horas naquele estresse. Assim, né, a gente não sabe que hora vai ser chamado, então aquela história toda repassando, o processo inteiro repassando a nossa mente. E agora, o que a gente está percebendo? Que a gente faz virtualmente essas sustentações orais e elas estão sim surtindo o resultado esperado, porque a gente consegue em tempo real discutir aquela situação e a gente consegue trabalhar enquanto isso, né? Antes, né? Assim, durante a Sim. espera. E vou mais, vou além. Há pouco tempo, eu mandei para o Tribunal de Justiça o vídeo da minha sustentação oral. Olha isso. Então, eu já recebi o link para fazer a sustentação oral e eu também já recebi a orientação para eu gravar o vídeo e mandar por e-mail. Então, assim, veja que a sociedade está mudando, né? Principalmente no campo do direito, porque nós somos Verdade. observadores, e a gente percebe que essa é a realidade. Mudar para essa área virtual, né? Para esse ambiente virtual. É claro que, como toda regra, tem que existir adequações. Existe uma crítica muito grande em relação às audiências de instrução e julgamento. É claro que há. A gente não sabe qual que é o âmbito ali, né? Qual que é o patamar, Uhum. quem está ali. Porque tem juiz que fala, não, se a testemunha estiver no escritório do advogado, eu não vou ouvir a testemunha. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei, Ó, inclusive, assim, um pouco estarrecido. Porque eu falei, peraí, o que tem a ver? Né? A pessoa está em outra sala, né? Mas a juíza não quis ouvir. Enfim, são adequações. E nós, neste momento, temos que ser tolerantes a esta nova realidade. Então, o que eu acredito? Que esse ambiente virtual, principalmente para nós do direito, veio para ficar. E veio mesmo, porque nós estamos nos adequando também muito acho. bem. Depois de Lá ter no vindo o Tribunal de Ética, GPJE, exatamente, lá no vai Tribunal ter de vindo. Ética do AB, eu liguei lá para o nosso querido presidente, doutor Décio Mitre, e sugeri fazer as audiências virtuais. Né? Por quê? Porque a justiça já está fazendo assim. E essa é a tendência, assim como o pregão. O pregão eletrônico, eu acredito que vai ser uma realidade. Veja, a gente pode unir o Brasil inteiro através de um link. Né? E isso para a Verdade. administração pública, sem sombra de dúvida, isso diz respeito à eficiência da contratação. Né? Então, assim, Celeridade também. celeridade. Então, isso veio para contribuir. E aqui, agora já passo a palavra, já devolvo a palavra novamente, Michele. Deixa eu só fazer uma ponderação. Veja Ah, não. que em ônus do licitante, lá no artigo 19 do decreto 10.024, artigo 19, a expressa previsão de que caberá ao licitante, ao participar de maneira eletrônica, o quê? Garantir o seu acesso, o ônus do seu acesso, ou seja, ele inclusive responde pela sua desconexão. Então, se a internet está ruim e se há desconexão, ele pode se responsabilizar realmente, é igual como dito por você, né? A cada 2 minutos há Sim. ali o fechamento, né? Deixa eu só responder Sim. aqui a questão do Alex, só levantar ela e eu já devolvo a palavra para você. Vocês consideram Tudo essa bem. evolução prejudicial ou não para o andamento processual? Alex, eu vou falar, Michele, depois eu vou passar para você e dali você já continua falando sobre Fica à pregão e vontade. essa evolução, eu acho que ela faz parte, ela já vinha antes da pandemia. Então, assim, já temos o Projude, né, que é o sistema do juizado especial, o PJE, o JPE, ou seja, isso tudo já vinha ocorrendo antes mesmo da pandemia. E a pandemia veio a forçar uma situação de virtualidade, né? Uma situação virtual. E eu não vejo como prejudicial. Pelo contrário, eu vejo sim que é uma evolução e essa evolução
ela vai de encontro, sim, com a eficiência da administração pública, né? Até mesmo porque, assim, não precisa mais ir na secretaria, os processos eletrônicos andam muito mais rápidos, né? Eles tramitam de maneira mais célere, mas existem algumas peculiaridades que têm que ser melhor debatidas. Por exemplo, audiências de instrução, como é que elas serão feitas, né? Por quê? Porque o advogado ele coage a testemunha? Eu acho que não, sinceramente. Mas algumas pessoas podem interpretar que sim, ou enfim. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Então, o que eu volto a dizer? É tudo muito novo, mas eu acho que esse mundo virtual ele veio para somar com a advocacia, claro que observadas algumas peculiaridades, como a audiência de instrução, que tem que ser melhor debatida. Mas vamos lá, Michele, fale um pouquinho sobre a sua visão. Sim. Respondendo à pergunta da Alexia, só complementando o que você disse, eu acho que tudo hoje, essa questão do virtual realmente é muito novo para muita gente. Assim, essa questão dos processos online, do PJ ainda é novo, as pessoas estão se adequando a ele, estão se adequando, pelo menos as audiências virtuais estão se adequando. Eu acho que poderia mesclar um pouco do presencial, principalmente no sistema do judiciário, do presencial com o eletrônico. O que a gente puder fazer na forma online, a gente faz na forma online. O que não tiver jeito, por exemplo, essa instrução em julgamento, o que não tiver jeito, a gente faz na forma presencial. De qualquer forma, vai descarregar um pouco a carga daquela presença ali no fórum, no TJ, porque hoje, se a maioria dos atos forem de forma eletrônica, forem online, isso vai adiantar muito a vida do advogado, a vida do servidor público, a tramitação também de pessoas nos prédios, nos fóruns. Ela escreveu mais alguma coisa aqui. Ela concorda com isso, mas os advogados mais antigos, ela entende que não tem tido uma boa aceitação, né? E realmente, eu já escutei muitas vezes de advogados que são mais antigos, estão mais tempo de casa, eles não aceitam muito essa revolução. Como nós falamos, é novo, as pessoas têm que se readequar. A vida é assim, nós nos readequamos a cada dia. Não tem como. Antes nós conhecíamos mais o presencial, como eu falei. Hoje tem aí uma nova realidade que está se adequando com o tempo e está trazendo mais benefícios para a gente mesmo. Hoje, como eu estava falando, o pregão eletrônico tem muito mais vantagens do que o pregão presencial. Como eu falei, a questão dos cursos, hoje com os novos modos de disputa, da forma de julgamento, sem contar na questão da documentação. Hoje você não precisa imprimir papelada. Toda vez que a gente ia participar de uma licitação presencial, a gente tem que imprimir toda a documentação, colocar em 3 envelopes, enviar, que no caso assim, é um envelope para credenciamento, um para habilitação, um para proposta. No credenciamento não pedem nem o envelope, mas geralmente a gente coloca no envelope justamente para documento não amassar, às vezes é o contrato social, certidão simplificada. No pregão eletrônico não. É tudo mais simples. Você só coloca lá, ó, vai no portal, coloca seu documento lá no portal, coloca sua proposta lá no portal, suas declarações. Não precisa de ter aquele gasto todo com papel, com impressora. É tudo mais simples. E sem contar também a questão da celeridade. Nós falamos que hoje a parte eletrônica é mais célere. Por quê? Na licitação presencial, se uma empresa ela arremata aí, por exemplo, ele fica em primeiro lugar, aí as outras empresas deixam a habilitação lá, os documentos de habilitação, para serem julgados uma outra data, caso a primeira empresa não for habilitada. O pregão eletrônico, eles conseguem fazer isso com um dia. 2 horas, na verdade, porque dependendo, a gente manda a documentação, se eles verem que tem faltando qualquer coisinha, desclassifica e manda para a segunda. É muito mais rápido, muito mais simples, não tem trabalho. A única questão mesmo é estudar o decreto, estudar as novas formas de realização, a ficar atento ao edital da licitação, se a documentação ela tem que ser anexada antes, porque de acordo com o decreto tem que ser anexado. Porém, há prefeituras que ainda estão pedindo para enviar essa documentação por e-mail. E há prefeituras que ainda pedem para enviar pelos correios.
Então, assim, a gente tem que se adequar, a gente tem que saber ler o edital, saber ler as entrelinhas, como que vai ser a forma da entrega de documentação, como vai ser a forma da entrega da proposta, quais Isso tudo documentações são consta, necessárias. isso tudo consta Oi? no edital. Isso tudo consta no edital, não é Sim, isso? sim, Deixa tudo eu isso consta fazer. no edital. Sobre essa questão dos advogados antigos, uma vez eu estava escutando o desembargador, desembargador Alexandre Câmara, proferindo, eu não lembro qual dos seminários, mas ele disse o seguinte: quem sobrevive, né, ele está falando sobre a evolução, né? Picou aqui para mim. Está me ouvindo ou não? Picou aqui. Voltou? O doutor Alexandre Câmara, Travou. ele falou o seguinte, que Travou aqui. tá ouvindo não? Aqui para mim tá travada a tela. Tá travada a tela para mim aqui. Para você voltou não? Michele? Tá ouvindo? Tá. Então vamos lá. O que o doutor Alexandre Câmara falou? Que a pessoa Sim, tô escutando que agora. sobrevive não é aquela nem a mais inteligente, nem a mais inteligente e nem a mais forte. É aquela que melhor se adapta. Ele falou sobre nós temos que nos adaptar à nova realidade, né? Sim. E isso tem tudo a ver aí com os advogados. Então, não, a gente não tem muita opção, não. Né? Michel, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a forma mais segura de se realizar um pregão eletrônico? E como é que as Ou partes vai ficam ou não vai. cientes? Como é que é a divulgação Sim. desse pregão eletrônico? Sim. Hoje, o decreto 2024, ele trouxe a questão da publicação do edital, que ela deve ser feita através do site do site oficial da União, no Diário Oficial da União, no sítio eletrônico do órgão, ou seja, o site do órgão. Se é a prefeitura, coloca no site da prefeitura, se for uma fundação, coloca no site da fundação. E também na plataforma que for realizado o pregão. Vamos dar exemplo que hoje a plataforma vai ser o Comprasnet, ou então o Licitações E, várias outras plataformas. Mas essa forma de publicação, de acordo, tem que seguir o princípio da publicidade. Ou seja, tem que ser público. Então vamos colocar no site Diário Oficial da União, vamos colocar também na avisada. Outras empresas, os órgãos, eles estão utilizando muito o Comprasnet e o Licitações Z. Por quê? O Comprasnet, ele já é um site autorizado pelo governo, né? Que é uma plataforma própria, que não tem custos aí para o licitante. Tem custos assim, se você for fazer o cadastro no SICAF, então assim, a empresa tem que ter a orientação correta. Tem que fazer o certificado digital. Agora, o Licitações Z, para os órgãos, não tem custo nenhum. Por quê? A prefeitura quer utilizar a plataforma do Banco do Brasil para realizar uma licitação, o que ela faz? Ela tem que fazer um acordo de cooperação técnica com o Banco do Brasil. É um site super confiável, tem uma segurança enorme aí, tanto que quando eles fazem uma varredura no computador, quando vai instalar o aplicativo, para os licitantes ele tem um custo mensal, né, um custo aí de 600 e pouco anual, mas é muito assim, simples, prático e seguro de utilizar. Tanto que vários órgãos, várias prefeituras estão utilizando hoje o Licitações E, até porque ser simples. Não tem aquela burocracia toda de estar entrando. Por exemplo, se você hoje entra no Comprasnet, a empresa entra no Comprasnet, ela tem que fazer o cadastro no SICAF. Para fazer o cadastro no SICAF tem que ter um certificado digital. O certificado digital, ela paga por ele e tem que pedir uma O certificado é um token, não é? pessoa, Ele ou é um então token. ela mesma, para cadastrar toda a documentação. Ela E não é um precisa token, né? necessariamente ter o É como se cadastro no fosse aquele SICAF. token do Oi? cadastro digital. O token é como se fosse aquele Não da entendi. proteína. A gente tem um token, Sim, vale por 2 anos, sim, dependendo. sim, tem o... Isso. Mas também tem o de... mas também tem aquele que é por link. Tem um que é por link. Esse por link,
você consegue instalar em qualquer máquina. Então, não precisa de você estar andando com aquele token. Qualquer máquina que você envia o link, a pessoa instala lá. Tanto que eu trabalho para uma empresa da Bahia, que ela tem o link aqui, tem o link lá e tem um link no notebook ainda. Só que o token, a questão do token é assim, tem as duas formas, né, de utilizar. E tem a validade. No caso, você pode, quando a gente faz o cadastro digital, esse do link ele tem a duração de 1 ano. Aí daqui a 1 ano tem que estar renovando novamente, fazendo um novo cadastro digital. Porque esse token, esse certificado digital, ele é vencido. Hoje, falando essa questão do digital, né? Com a questão da era digital, tem órgãos que estão pedindo às empresas que assinam os contratos até de forma digital. Você já viu isso? Sim, sim, tem um cadastro, né? Da Tem o questão da significado, assinatura né? digital? Hoje, sim, sim. Hoje, por exemplo, os Correios. Quando os Correios fecham uma licitação, eles vão fechar um contrato com uma empresa, e a empresa não precisa ir lá presencialmente, assim, para assinar. Porque eles mandam a empresa fazer um cadastro no SEI, aquela plataforma do governo, né, o SEI, e a empresa faz o cadastro e ela mesma assina Sim. lá digitalmente. Ela é como se fosse aquela questão de concordar com os termos. E isso já vale a assinatura do contrato. Não precisa daquela assinatura expressa, escrita mesmo. Também, assim, uma evolução que está vindo agora. Tem poucos lugares que utilizam. Hoje o Correio ele utiliza, mas não é todos os lugares, né? Ainda tem lugares que a gente tem que ir lá, Uma outra pergunta aqui, assinar, Michele. aquele processo Como é que as todo. pessoas apresentam os documentos neste pregão eletrônico? Sim. As pessoas apresentam a documentação via eletrônico, pelo portal. Tem, por exemplo, no Comprasnet, tem gestores que optam por acessar o CICAF, que é o cadastro de fornecedores, em que as empresas já cadastram a documentação lá. E hoje também tem gestores que optam pela empresa enviar ali na hora. Então, isso vai variar de edital para edital, né? No caso hoje, o edital, gente, é o instrumento convocatório. É o quê? Aquele instrumento que está convocando as empresas a participarem daquela licitação. Esse instrumento ele vai dizer como vai ser a forma do pregão, qual vai ser a forma de entrega de proposta, entrega de documentação. E hoje a documentação ela é entregue através do site. No edital vai definir se vai ser antes, se vai ser depois da licitação, ou então ela pode ser enviada pelos correios. Isso vai definir o edital que vai definir. Então, assim, no decreto fala sobre anexar os documentos. Porém, os gestores ainda estão optando, assim, às vezes tem uns que pede para anexar antes, Fala um uns pouquinho pede para a para gente sobre a enviar. forma de Isso aí vai julgamento depender do edital. do pregão eletrônico. As formas de julgamento hoje do pregão eletrônico Ah, sim, são as duas formas, né? já Foi foi o que falado. falei Sim. antes. É a forma do menor preço e o maior desconto. O menor preço, como eu disse, é a empresa que der o menor lance, ela vai ali adquirir a melhor proposta. No caso ali, ela vai ter a melhor proposta, porque o menor, aqui quem der o menor preço leva. O maior desconto é em cima aí do valor que está estipulado. Eu vou dar exemplo, por exemplo, dar um desconto de 5% de 200 mil. Essa vai ser a minha forma. Então, assim, vai ser para o maior desconto, então, assim, para o menor preço. São as duas formas de julgamento hoje que a Michele, administração vamos lá. pública adotou Julgou. no pregão eletrônico. Apresentação de esclarecimentos, impugnações, recursos, prazo, efeito suspensivo, efeito devolutivo. Quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, sim, vamos lá por partes. Hoje, no próprio decreto do pregão eletrônico, vamos Prende lá, o pitbull aí. na Prendeu lei o de pitbull, então é isso licitações, aí. Ó. tem uns Vendo, tá cachorros latindo latindo. aqui. Na lei de licitações, que é a 86. Ah, essa latição. Na lei 8666 de 93, que traz sobre as modalidades de licitação,
fala sobre o tempo de recurso. Mas como mesmo foi falado aqui hoje, o pregão, ele não é totalmente regulamentado pela lei de licitações. Ele tem uma legislação própria e a lei de licitações, ela veio o quê? Para complementar a modalidade. Só que hoje no próprio decreto, trouxe aí o tempo de impugnação, trouxe tempo de recurso e trouxe o tempo de esclarecimento. Hoje, para esclarecimento, o que é esclarecimento? Nossa, gente. O que é esclarecimento? É caso alguém tenha alguma dúvida no respectivo edital. Às vezes eu quero saber como que vai ser a forma de entrega, qual que vai ser a forma de pagamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir um esclarecimento ao gestor. Essa forma de esclarecimento tem que apresentar ao gestor, à prefeitura, ao órgão, no prazo de 3 dias úteis antes da sessão. Não é 3 dias corridos, é 3 dias úteis antes da sessão. Nessa questão do prazo, o gestor ele tem 2 dias úteis para me responder. Então, eu tenho 3 dias úteis para apresentar o esclarecimento e 2 dias para ele responder o meu esclarecimento, para sanar as minhas dúvidas. Para impugnação, é a mesma coisa, é o mesmo prazo, 3 dias úteis antes. E a mesma coisa para o gestor responder, 2 dias. Sobre a questão do efeito suspensivo, no próprio mesmo decreto fala que a impugnação ela não tem efeito suspensivo, a menos que seja de uma forma excepcional. Vamos dar exemplo, alguma coisa no termo de referência do edital. Às vezes é o edital mesmo do sistema de educação, saúde, que precisa mudar alguma regrinha ali, precisa mudar alguma cláusula. Isso vai interferir na proposta, isso vai interferir na participação das empresas, então eu preciso mudar isso. Ao mudar isso, eu preciso suspender aquele edital para fazer um novo estudo. Então, assim, vai ter o efeito suspensivo aí, nessa parte. Sobre a forma de recurso, o que é o recurso? O recurso é quando, vamos dar exemplo, alguém é declarado como vencedor, então a empresa foi desclassificada e, por exemplo, foi declarado vencedor. O pregoeiro ele vai abrir o tempo de recurso, ou seja, a manifestação, o tempo de manifestação. Que antes de você apresentar o seu documento de recurso, você tem que manifestar sua intenção. Essa manifestação ela é via de forma eletrônica, no pregão eletrônico. O pregoeiro vai colocar lá, ó, abre o tempo para intenção de recurso. A empresa vai colocar, ó, senhor pregoeiro, manifesta a minha intenção de recurso, baseado no decreto tal, baseado nisso, baseado naquilo. Então, ele vai fundamentar a intenção dele. Aí, nisso, o pregoeiro vai dar o prazo de 3 dias para ele estar entregando o documento formalizado com o recurso dele. Se tem tempo de... o tempo de resposta ainda não é assim determinado, certo? Mas, geralmente, ele responde aí com 3 dias, 5 dias. Isso vai depender muito do órgão. Tem vezes que demoram 1 mês para responder. Mas a questão do tempo e do prazo, a questão é assim. Veja uma isso vai situação, depender o decreto 2024, né, que é o decreto isso vai depender que regulamenta muito. o pregão eletrônico, ele é de 20 de setembro de 2019. Então, vamos lá, 20 de setembro de 2019. Nós estamos em julho de 2020, ou seja, vai fazer o aniversário de 1 ano aí. E, exatamente, a nossa quarentena, ela começou em fevereiro. Pouco faz. Fevereiro foi a lei 3979. Quando de fevereiro? Março, mais ou menos. 6 de fevereiro, a lei 13979. Em março, que começou em Belo Horizonte, de fato, a quarentena. E o que a gente percebe é que essa quarentena e a pandemia, ela veio a fomentar, a estimular essa nova modalidade de pregão, que é o pregão eletrônico. Fale um pouquinho sobre as vantagens aí e esse novo cenário desse pregão eletrônico perante a pandemia. O que você acha sobre isso? Bom, eu acho que foi extremamente útil, até porque hoje o deslocamento, a gente mesmo fala, fica em casa. Essa questão da gente poder participar, mesmo estando em casa, foi muito útil para todo mundo. E a questão também da celeridade. Com essa questão da pandemia, tem certos insumos na área da saúde que foram, por exemplo, está precisando muito com urgência,
Com o decreto 10.024, hoje para contratar um medicamento, contratar qualquer coisa que seja, fica muito mais simples, muito mais rápido. Eu não preciso esperar aquele processo todo do pregão presencial, as pessoas precisam se deslocar. A questão também, o deslocamento. Se vamos dar exemplo, hoje reúne uma sala de licitação 12 empresas, ali são 12 representantes, fora a comissão de licitação, local só. Se não existisse essa questão do pregão eletrônico, como queria fazer? Suspender geral? Porque não teria como ficar ali o número de pessoas dentro de uma sala participando daquela licitação na pandemia que nós estamos. E ainda assim tem órgãos que estão utilizando o pregão presencial. E ainda assim tem pouco, sim, mas tem assim que estão utilizando ainda. É recomendável? Não é. Porque a gente tem um pregão eletrônico, a gente pode utilizar o pregão eletrônico, mas tem muito gestor, como a gente fala, não se adequa à atualidade, não se adequa às experiências. E ainda continua a utilizar o pregão presencial. Sendo que o pregão eletrônico está aí, é mais útil, mais simples, célere, eficiente. Se eu colocar as vantagens aqui, eu vou enumerar as outras vantagens. Né? E ainda assim tem gente que não se adequa a isso. E vamos voltar um pouquinho aqui. Em 6 de fevereiro de 2020, houve aí foi a data da publicação da Lei 13.979, em que o governo federal ele estabeleceu no artigo 4º sobre a possibilidade de se dispensar a licitação, tá? Para a aquisição de bens e serviços, inclusive engenharia, durante a época de enfrentamento e combate ao coronavírus. Então, o artigo 4º da Lei 13.979 estabeleceu a hipótese de dispensa de licitação durante essa pandemia aí, que é a época do Covid-19. Qual que é o problema de dispensar a licitação, né? Ao se dispensar, esse procedimento, ele não é seguido tal como se costuma verificar o trâmite estabelecido na Lei 8.666, né? Ali tem todo o procedimento de habilitação, de apresentação de proposta, de adjudicação, né? Homologação e tudo mais. Então, assim, quando há dispensa de licitação, o contrato administrativo é celebrado sem seguir este procedimento instituído pela Lei 8.666 e a Lei 10.520. Qual que é o problema disso? O problema é que isso pode gerar uma possibilidade para os malfeitores, né, de contratar diretamente com os amigos, com os queridos dele. Né? Isso acontece? É raro, mas acontece. Né? E isso ocorre o quê? Com isso, ocorre o prejuízo a todos, o prejuízo ao erário, o prejuízo a todos. Então, é importante o Ministério Público tomar ciência desses procedimentos. Para mim, aqui travou. Eu não sei se travou da Michele ou se travou para todo mundo. Alguém está me escutando? Se alguém estiver me escutando, sinalize aí, por gentileza, que está me escutando. Porque o da Michele está travado. Alguém está me escutando? Não? Será que foi só o da Michele, então? E caiu da Michele aqui. Ó. Então, o problema não era comigo. Com a minha internet aqui. O problema é a internet da Michele. Vamos ver, assim que ela entrar. Travou. Isso. Deixa eu chamar você novamente aqui, Michele. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de convidar novamente a Michele. Vamos ver. Entrei. Vamos lá, Michele. Travou, caiu e voltou. Né? Que bom. Sim, agora eu estou escutando. Então, só concluindo, durante essa época de dispensa de licitação, o que se deve fazer? Né? Os órgãos fiscalizadores, aí, né? Assim, todos aqueles entes responsáveis pela fiscalização, né?
e controle da administração pública, seja o Tribunal de Contas, Ministério Público, eles têm que redobrar a atenção para garantir a lisura do procedimento, para evitar que os malfeitores gastem dinheiro público, recurso público, né, gastem o erário, sem a devida contraprestação. Isso viola, né, os princípios administrativos e também viola toda uma sociedade aí, em prejuízo a todos, né? Michele, infelizmente aqui, ó, na hora que eu assustei, faltam 8 minutos para terminar a nossa live, infelizmente. Então, ou seja, nós já estamos no final. A gente nem começou ainda a aquecer os motores, verdade. já temos que desacelerar. Então, eu vou deixar aí 5 minutinhos para você falar, já para fazer o fechamento, depois eu passo para fechar a nossa live. Ok. O vídeo travou um pouco, mas deu para pegar um pouco sobre a questão de dispensa. Realmente hoje, infelizmente, tem os malfeitores. Eu acho que essa fiscalização ela deve ser feita mais afinco, sabe? Com mais observância, principalmente em municípios pequenos, que às vezes passa uma coisa ali, aqui, e às vezes não percebe, o povo não percebe e fica por isso mesmo. Eu acho que, infelizmente, hoje tem muita falcatrua. Tem que ser observado, tem que ser fiscalizado com maior afinco. Hoje, a monografia da faculdade mesmo, ela foi com esse tema. Apesar de que eu sempre puxo o pregão eletrônico, mas hoje a minha ideia mesmo é essa questão da dispensa. Que acho que é muito atual, principalmente nessa época de Covid. Infelizmente, eu tenho escutado muitas notícias quanto à questão da dispensa. O governador, não sei de onde, que pegou dinheiro de hospital, pegou dinheiro de medicamento. O prefeito foi preso. Sim, infelizmente tem muito isso. E acaba tirando pobre, porque se você tira dinheiro de saúde, de educação, você está tirando da pessoa pobre. Porque a pessoa rica, ela vai ter os recursos, ela vai ter atendimento de qualquer forma. Agora a pessoa, o cidadão comum, às vezes o trabalhador, a pessoa pobre, ela depende daquilo. Então, se o administrador público, ela retira o direito de outra pessoa, acaba lesando. Não tem como, não tem jeito. Para finalizar, então, falamos aí sobre dispensa, sobre pregão eletrônico. Tem algumas pessoas entrando aqui agora, logo no final. Mas hoje nós falamos sobre pregão eletrônico. Exatamente, nos últimos 5 minutos. O decreto 10.000. No decreto 10.024, 2019. Falamos. Quem tiver interesse, gente, segue meu perfil aí também. Quem tiver interesse em conhecer sobre essa área, conhecer o mundo dos conhecer um pouco mais sobre o ramo empresarial. Eu super recomendo também. Foi o meu professor de Direito, me trouxe muito conhecimento. Foi a melhor aluna dele na época. Picou. E eu super recomendo ele também. Desculpa. Picou. Você falou, siga meu perfil, e depois destravou a imagem. Picou? Dessa internet daqui mesmo. Eu falei que eu super recomendo você como advogado, escritório. Sim, super obrigado, recomendo. Aí, recomendo você como professor também. Nada como querido aluno. Recomendo você como professor também. Foi um excelente professor para mim e eu fui uma excelente aluna. A melhor. A melhor aluna também. Muito bem. Tem razão. Assim, professor, muito obrigado por essa live de hoje. Muito obrigado, pessoal, a todos que assistiram. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo. Segue meu perfil aí, vou ficar muito grata. Professor, pode finalizar. Jurídico certo, seu perfil, não é isso? Sim. Jurídico certo. Jurídico certo, 0801. Fica a dica, Michele foi uma excelente aluna. É ainda, né? Já formou, não? Sim. Não, esse ano agora. Tá acabando agora. Aí, ó. Como é que o tempo voa? Então, siga o perfil. Michele é nota 1000, sempre muito estudiosa, realmente destacou.
E eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes neste momento, né, são quase 9 horas da noite. Enfim, a gente conseguiu aprofundar em algumas discussões, achei muito interessante a live, então aqui queria parabenizar, Michele. Fico muito orgulhoso, tá, por ter me ensinado um pouco aí Obrigada, para professor. você. E, e fico também, eu fico mais feliz ainda por saber que você está no caminho certo. Então, fica aí um muito obrigado a todos que estão aqui conosco até agora. O que a gente puder contribuir para o crescimento profissional, para o amadurecimento pessoal de todos, contem sempre comigo. E para você, Michele, um muito obrigado Agora e no um final. beijo. E conte comigo sempre também, tá? Obrigada, até logo, Fique com professor. Até Deus. logo, Gente, pessoal. muito Muito obrigado. obrigada. Até Com Deus. mais. Abraço. Até Amém. mais. Quem fecha aqui, gente?